Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar os amados a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eu lerei na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Nos diz a palavra do Senhor: de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou a Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs o nome dele de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te exaltamos porque sabemos que tu és o Deus poderoso, tu és o Deus justo, o Deus magnífico, o Deus que tem um propósito na vida de cada um desses que aqui estão presentes, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que tu tens um plano particular para as nossas vidas. Nós precisamos, no entanto, Senhor, abrir os nossos corações, abrir a nossa vida e permitir que teu Espírito nos direcione pelo caminho certo, Senhor, pelo caminho que nos conduz a fazer a tua santa e bendita vontade. Oh Espírito de Deus, fale conosco nessa noite, para que nós possamos aprender e possamos, oh Deus, deixar que a tua graça nos envolva de uma forma profunda e intensa, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos a história de Abraão, vamos nos deparar com situações que foram no mínimo estranhas. No mínimo estranhas. A Bíblia nos diz que Abraão era filho de Terá. Eles viviam em Ur, que Terá, ele era uma pessoa que cultuava deuses estranhos, uma pessoa que tinha uma religião onde a idolatria era comum. Aquela família prestava os seus cultos aos deuses os mais estranhos possíveis. No entanto, irmãos, a Bíblia nos diz também que o Senhor tinha um propósito muito especial na vida de Abraão. O Senhor tinha um propósito na vida daquele homem. Abraão, inclusive, significa pai de multidões. Abrão, antes Abrão, depois o Senhor mudou para Abraão, que significa pai de multidões. O Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito especial naquela vida, e o Senhor um dia encontrou Abraão andando pelos campos, andando lá na sua terra, e o Senhor se manifestou àquele homem. Veja como o Senhor faz, amados. Quando o Senhor quer falar conosco, quando o Senhor quer agir na nossa vida, quando o Senhor quer mover, quando o Senhor quer transformar-nos, Ele nos pega onde quer que nós estejamos, talvez soltos desse mundo, Ele nos pega, Ele nos trabalha o coração. O Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento, e nós seremos moldados segundo a vontade do Senhor. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. É isso que Deus quer fazer na nossa existência. É isso que o Senhor quer mover. É isso que Deus quer trabalhar em cada coração aqui presente. Você não está nesse mundo para passear. Você não está nesse mundo para curtir o mundo. Mas você está aqui para fazer exclusivamente a vontade do Senhor. Fazer aquilo que Deus quer. Fazer aquilo que é a vontade do Todo-Poderoso. E nós não podemos perder tempo, amados. Você que me ouve pela internet, você também não pode perder tempo, porque o tempo passa rápido demais, o tempo está voando, e quando nós abrimos o olho, passou mais um ano, e muitas vezes foi um ano perdido na nossa existência. Você para à beira do caminho, senta, analisa, e você pergunta: o que foi que eu fiz para Deus? O que foi que eu fiz para o Senhor? E corre o risco de você não encontrar
nenhum ponto positivo, nada que você fez para o Senhor no decorrer do ano. Mas eu quero dizer para você, queridos, que não é assim que Deus quer que seja a tua vida, não é assim que o Senhor quer que você seja, mas o Senhor quer que você seja pai de multidões, que você seja um pregador da palavra, alguém que ame o Senhor, alguém que dá a vida para o Todo-Poderoso, alguém que coloca Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus quer para a minha vida, irmãos, e é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para essa família, a família Missão Vivos. É o Senhor que quer trabalhar o teu coração, é Deus que tem um propósito, é Deus que tem um plano, é o Senhor que quer mudar por completo a tua existência. Mas nós não podemos endurecer o pescoço, nós não podemos virar as costas para o Senhor, nós não podemos colocar as dificuldades como muitos no passado colocaram, nós não podemos, irmãos, mas é preciso que sejamos sensíveis e sejamos abertos no mover, no querer, à disposição do Espírito Santo de Deus. Se eu perguntasse, quem está à disposição do mover do Espírito Santo? Talvez a tua pergunta fosse: eu estou no mover, eu estou à disposição do Senhor. Mas como está se não houve o Espírito? Como está à disposição do Senhor se não houve o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos estar à disposição, irmãos, mas também com os ouvidos abertos, atentos à voz do Senhor, porque Deus fala conosco de muitas formas, o Senhor manifesta-se de muitas formas para aquele que crer, Nós vemos, irmãos, que é para Abrão, o Espírito Santo manifestou-se, o Espírito Santo apareceu, o Espírito Santo conversou, o Espírito Santo direcionou, o Espírito Santo o comissionou e tirou de uma terra e enviou para outra. Amados, é interessante quando nós lemos a história de Abraão, porque vemos um homem que acreditou no Senhor, um homem que creu no Senhor, e é por isso que ele é chamado o pai da fé. Um homem que acreditou, um homem que se deixou mover, um homem que não colocou limites, que não fechou a porta para o agir de Deus, um homem que apenas ouviu, mas colocou em prática a vontade do Mestre. E como eu disse inicialmente, irmãos, estava ali Abraão em Ur, quando o Senhor manifestou-se a ele e disse: olha, Abraão, eu tenho para você um chamado, eu tenho para você algo, eu quero que você deixe a tua casa, eu quero que você deixe a tua família, eu quero que você deixe tudo quanto você tem, que você pegue apenas a família e aquilo que é seu, e que você prepare-se, porque eu vou te enviar para uma terra distante, eu vou te dar uma nova terra, eu vou te dar um novo lugar, eu vou te abençoar, Abraão, eu vou te abençoar. Irmãos, não é fácil, queridos, não é fácil. Abraão viajou aproximadamente 800 quilômetros desde Ur até chegar a Canaã que foi habitada posteriormente com o pessoal que veio do Êxodo. Aquela terra já era de Abraão, mas perdeu-se no decorrer dos anos, dos séculos. Mas vemos, irmãos, que o Senhor tinha um propósito na vida de Abraão, e o Senhor chamou aquele homem, e ele disse: eis-me aqui, estou à tua disposição. E Abraão pegou a sua família, pegou tudo quanto tinha, e foi segundo a direção que Deus o concedia, Eu quero falar para você, irmão amado, irmão precioso, que assim também o Senhor faz conosco. Hoje talvez você não vai sair de Montanha para São Paulo, ou de Montanha para os Estados Unidos, ou outro lugar qualquer, mas o Senhor quer tirar você do seu lugar, o Senhor quer tirar você da sua casa, o Senhor quer te comissionar, o Senhor quer te colocar de pé, porque tu precisas ser pai de multidão, povo dos céus. Tu precisas ser pai de multidão, porque se você não pregar o Evangelho, quem há de pregar? Se você não falar do amor de Cristo Jesus, quem há de falar? Se você não testemunhar de Cristo, se você não deixar o mover do Espírito Santo de Deus acontecer na tua vida, quem colocar-se à disposição?
Nós não podemos deixar a oportunidade de servir, de cultuar, de glorificar o Todo-Poderoso passar, irmãos. Não deixemos a oportunidade passar. Não deixemos, porque o arrependimento só virá depois. O arrependimento só virá depois. O arrependimento de não ter feito nada para o Senhor, de não ter dado para o Senhor, não ter entregado a vida para o Senhor, de não ter doado o seu ser para o Todo-Poderoso, só virá depois, e muitas vezes tarde demais. Mas Abraão, irmãos, quando ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, quando ele ouviu a voz do Espírito, ele não se deteve, ele não se deixou fechar, porque sua família era idólatra, porque ele acreditava em outra religião. Ele não se deixou fechar, mas ele deixou que o seu coração fosse tocado poderosamente pelo Espírito, e o Espírito Santo do Senhor entrou naquela família, moveu naquela família, e ele ficou registrado na história como um homem que obedeceu, como um homem que foi fiel, como um homem que amou o Senhor e fez a vontade de Deus no seu dia a dia. Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9 nos diz a palavra: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para Abraão, e até gostamos muito da história de Abraão, na verdade. Quem não gosta da história de Abraão? Quem não gosta? Mas nós precisamos não apenas gostar, mas viver como ele viveu. Nós precisamos trazer para o nosso coração, irmãos, os princípios de Deus, os princípios que aquele homem cultivou, os princípios reais, verdadeiros do Senhor. E foram princípios tão importantes que ficaram registrados para todos sempre, todos sempre. E se houver mundo daqui a 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, certamente hão de falar de Abraão, hão de falar do pai da fé, hão de falar do pai de multidões, hão de falar e mostrar que aquele homem amou o Senhor acima da sua casa, acima da sua família, acima dos seus bens, acima da sua própria existência. E Abraão, quando ouviu o chamado do Senhor, arrumou tudo quanto tinha, colocou nos seus camelos, e foi em direção a Canaã, E ali quando ele chegou, irmãos, o Senhor manifestou-se poderosamente naquela vida. O Senhor manifestou-se de uma forma intensa, poderosa. Abraão era casado com Sarai, não tinha filhos, e uma das coisas que Deus falou para Abraão: vou te dar um filho, vou te dar um filho, vou te dar um filho. Mas, amados, algo interessante nos chama a atenção, é que muitas vezes a promessa de Deus não é para a hora seguinte, para o dia seguinte, nem tampouco para a semana seguinte. No caso de Abraão, a promessa do filho foi para muito tempo depois. Mas o que nós não podemos perder de vista é amar o Senhor com toda a força do nosso ser, certos que Deus não se esquece da sua promessa, certo que Deus não se esquece daquilo que Ele promete para cada um de nós. Com Abraão foi assim, irmãos. Abraão precisava de uma família, ele precisava de filhos, ele precisava povoar aquela terra, tomar aquela terra, e Deus chega para ele e diz: Abraão, prepara-te que eu vou te dar um filho. Passaram-se os anos, 99 anos chegaram, 99 anos de vida, 99 anos ele olhava para trás e cadê o filho? E o filho não vinha, mas o Senhor voltou e falou: vou te dar um filho. Sara, aproximadamente 90 anos. E chegou o tempo, irmãos, em que as coisas impossíveis, algumas coisas que aparentemente são impossíveis, mas que Deus faz vir à tona, aconteceu na vida daquele casal. Gênesis 18, versículo 14. Gênesis 18, versículo 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível?
Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. 99 anos, irmãos. A mulher 91 anos. A Bíblia diz que já havia cessado os costumes. Mas para o Senhor não há impossível, não há impossível. Para o Senhor não é impossível, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa causa, olhamos para o nosso problema, olhamos para a nossa vida, e segundo os olhos humanos, segundo o nosso entendimento humano, a nossa maldita sabedoria humana, nós concluímos que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não é verdade? Quantas vezes você diz não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não tem, passou o tempo, já era. Mas eu quero falar para você, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Sabe o que Deus quer de cada um de nós, irmãos? Fé, fé, fé. E Abraão era o pai da fé, foi chamado de pai da fé. Nós precisamos crer, irmãos, crer que o Senhor não nos abandona, crer que o Senhor não nos deixa, crer que o Senhor está a nos guardar, a nos proteger, crer que o Senhor não esqueceu de nós, crer que o Senhor, Ele nos ama e Ele quer manifestar-se de uma forma poderosa na nossa existência, Mas é preciso entender que se porventura Abraão tivesse resistido à vontade do Senhor e continuado em Ur, é certo que ele não teria experimentado o poder de Deus, que ele não teria recebido as promessas do Senhor, é certo que ele não teria visto que dele nasceria uma grande multidão de filhos. Certamente ele não teria deixado se usar pelo Todo-Poderoso e a glória do Senhor não teria se manifestado, amados. Eu quero falar para você, irmãos, muitas vezes é preciso ter coragem e deixar Ur. É preciso ter coragem e deixar Ur. Qual é o teu Ur? Ur é um país onde Abraão morava. Qual é o teu Ur? Qual é o teu Ur? Você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão para a honra e para a glória do Senhor. Você precisa abrir mão para a honra e para a glória de Deus, porque o Senhor tem um propósito na tua vida e o Senhor quer manifestar-se na tua existência, irmãos. Mas se nós não dermos os passos e ficarmos ali esperando acontecer, você vai morrer esperando acontecer. Irmãos, o Senhor quer que façamos alguma coisa. Você não pode se deixar reter. Não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo voar. Não deixe. O teu chamado é para ontem. O Senhor quer trabalhar no teu coração. Assim foi com esse homem, o pai de multidões. E o Senhor quer te fazer pai de multidões. O Senhor quer trabalhar o teu coração, quer trabalhar a tua vida e quer fazer algo maravilhoso na tua existência. Irmãos, é preciso crer, confiar, viver, submetermos à vontade do Pai Eterno. Mas a Bíblia diz ainda, irmãos, que o Eterno, Ele faz com que nós sejamos provados na nossa jornada. Ele quer nos provar, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida. E quando nasceu Isaac nasceu. E quando nasceu Isaac, passaram-se alguns anos. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, chegou o momento de você me devolver o Isaac. Chegou o momento de você me devolver o Isaac. Amados, é preciso estar prontos para ouvir a voz do Senhor, porque Ele dá, Ele também pede. O Senhor dá, mas Ele pede. Ele quer que nós abramos mãos de tudo quanto temos, que nós façamos uma renúncia completa, que nós não venhamos deter nada na nossa vida, mas é preciso entender que tudo quanto é nosso é do Senhor, é de Deus, amados, é de Deus, povo dos céus, é de Deus.
E ali chegou o Senhor, Abraão, e disse: olha, você vai levar Isaque até o monte Moriá, e ali você vai sacrificá-lo a mim. Ali você vai sacrificá-lo a mim. Irmãos, não é fácil. Primeiro, esse homem saiu de Ur. Depois o Senhor fez uma promessa que demorou tanto para se cumprir. Algumas coisas complicadas aconteceram nessa espera. Algumas coisas aconteceram, nasceu Ismael, por exemplo. Mas chegou o momento e o Senhor pede a Abraão a vida de Isaque. Irmãos, muitas vezes o Senhor pede a nossa vida. Ele pede a nossa vida. O Isaque. Quantas vezes nós resistimos, nós não nos doamos, nós não entregamos o nosso Isaque, nós não entregamos para o Senhor aquele que Ele nos deu, porque nós tomamos posse para nós. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nada é nosso, porque Ele é dono de tudo. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da nossa vida. O Senhor é dono dos nossos bens. O Senhor é dono da nossa família. O Senhor é dono de filhos. O Senhor é dono de tudo quanto nós temos, irmãos. E há de chegar o momento que o Eterno há de pedir a você, e tu precisa estar pronto para falar para o Senhor: eu vou fazer, eu estou à disposição, porque eu creio que tu podes mudar a história, que tu podes renovar tudo. E no caso de Abraão, ele cria que o Senhor poderia trazer de volta, através da ressurreição, o seu filho amado. E certamente ele sofreu bastante com aquela situação, mas ele sabia que melhor era obedecer ao Todo-Poderoso. Assim é a jornada dos pais de multidões. Assim é a jornada, irmãos. Nós muitas vezes precisamos abrir mão do conforto, abrir mão da nossa casa, abrir mão dos nossos bens, abrir mão da nossa vontade, para que a vontade do Senhor se manifeste na nossa existência. Na nossa existência, irmãos. Nós precisamos abrir mão também do nosso entendimento, da nossa sabedoria. Nós precisamos abrir mão do nosso entendimento e da nossa sabedoria, porque enquanto formos donos, proprietários e comandarmos a nossa vida, não veremos a glória do Senhor, não veremos a glória de Deus, não veremos a glória do Senhor. Se Abraão, irmãos, não seguisse os princípios do Senhor, se ele não tivesse entendido a vontade de Deus, e se ele não tivesse disponível para oferecer Isaque como sacrifício, certamente não teria recebido de Deus a promessa maior, ser pai de multidões. Talvez não teria recebido a promessa maior, porque o Senhor poderia ter fechado a porta para ele, porque o Senhor poderia ter arrancado a promessa dele, porque o Senhor poderia ter mudado a história daquele homem. Mas eu quero falar para você, amados, a você que nos vê, a você que nos ouve, povo dos céus, não podemos deter a bênção de Deus. É Ele que nos dá, é Ele que pede, e é preciso estarmos prontos para devolver ao Senhor. Hebreus 11:19. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Isso é fé, irmãos, isso é acreditar, isso é confiança, isso é depositar a esperança, é depositar a vida, isso é acreditar que Deus não perde de vista a sua promessa em nosso favor, desde que estejamos prontos a obedecê-lo, Talvez você não quer abrir mão do teu Isaque, não é verdade? O que é o teu Isaque? Qual o teu Isaque? O que é que Deus tem pedido de você? Talvez você não quer abrir mão, mas eu quero afirmar para você, creia nisso. Entregue para o Senhor o teu Isaque, e você verá a glória de Deus na tua vida. Entregue para o Senhor, devolva para o Senhor, fale para Deus: aqui está, Senhor, aqui está, estou pronto para o sacrifício, porque o Senhor no tempo certo, Ele tomará as medidas necessárias. Com Abraão no tempo oportuno, o Senhor enviou o animal para o sacrifício.
E a vida de Isaac foi poupada. E a vida daquele filho amado foi poupada, irmãos. Queridos, nós precisamos aprender com esses homens que viveram a fé. Viveram a fé. Eu quero falar para vocês que hoje é muito mais fácil. Hoje, em nossos dias, na nova aliança na qual nós estamos, é muito mais fácil servir ao Senhor. Naquele tempo, não tinha pastores, não tinha igrejas, não tinha evangelistas, profetas, uma vez ou outra aparecia um, mas não era comum tê-los ali perto para orientar as pessoas. E cada um precisava buscar sua comunhão com o Todo-Poderoso, buscar, e muitas vezes a pessoa passava 1 ano, 2 anos, sem ouvir a voz do Senhor, mas ele persistia na fé, irmãos. Em nossos dias, na nova aliança, nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias. E se você não quer ouvir, você pode lê-la o dia todo, porque o Espírito Santo de Deus há de falar com você o dia todo através da palavra. É assim que o Espírito de Deus faz, amados. Mas em muitas situações, nós não queremos essa comunhão com o Senhor, nós não queremos essa comunhão com Deus, nós não vamos experimentar, portanto, o poder do eterno, não vamos ver a promessa do Senhor se cumprir, e você será apenas mais um que passou a vida toda sentada num banco de igreja, sentado num banco, olhando e ouvindo, ouvindo e olhando e ouvindo, apenas isso, todos os dias da sua vida, sem nada a fazer para o Senhor. Mas um alerta para você, porque no dia eterno, o eterno Deus, o Todo-Poderoso, Jeová, Ele pode olhar para você e perguntar: o que foi que você fez? O que foi que você fez por mim? O que foi que você fez por mim? E você poderá responder: ó Deus, eu estive na igreja, eu não perdi um culto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que não é o suficiente sentar em bancos de igreja. Não é suficiente sentar em bancos de igreja, mas Deus quer que você seja atuante, povo dos céus, que você seja um homem, uma mulher, que ame o Senhor, que teu coração que bata disparado por amor ao Todo-Poderoso, a ponto de morrer para si próprio, para que Cristo Jesus possa manifestar-se na tua vida e na tua existência. Abraão viveu 175 anos. Ele não contemplou a promessa de Deus, que era geração como os grãos de areia. Ele não chegou a contemplar isso. Mas quando hoje olhamos para trás, 4.000 anos aproximadamente após a promessa de Deus para aquele homem, nós vemos que é inumerável a geração do pai de multidões. É inumerável, impossível contar os filhos de Abraão, impossível contar, povo dos céus, impossível contar. E você, como está a tua geração? Como estão os teus filhos? A promessa de Deus é para você também. A promessa do Senhor é ampla, irrestrita, aberta a todos. Ele diz para você: ide e pregai o Evangelho. Temos feito a vontade do Senhor. É mandamento, é promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas o grande problema, irmãos, é que nós não queremos abrir mão de Ur. Nós gostamos de Ur. Nós gostamos daquele lugar. Nós amamos aquele lugar. E o grande problema é que Deus não está em Ur, Deus está em Canaã. Prepare-se, portanto, amado, para dar passos de fé, para que o Senhor possa olhar para você e falar: é filho meu, é filho amado, carrega meu sangue, esse tem meu sangue nas veias. Mas muitas vezes o Senhor tem olhado e, como diz aí no popular, um monte de covardes. Não tem meu sangue. Irmãos, é preciso estar atento. O Senhor não nos chamou para ficarmos em bancos de igreja.
mas o Senhor chamou-nos para sermos pais de multidões. Você precisa ser pai, mãe de multidões. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus manifestar-se na tua vida. Tu precisa deixar o propósito do Senhor vir à existência no teu viver. Porque assim, irmãos, nós vamos contemplar o grande mover de Deus, e aquilo que é impossível, veremos tornar-se possível diante dos nossos olhos. Gênesis 18, versículo 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível, igreja? Será? Para Deus não tem nada impossível. Mas tem algo interessante. Nós fazemos Deus impossível. Nós fechamos o nosso coração para o Senhor e fica impossível Deus agir na vida da gente. E muitas vezes nós temos fechado o coração para o Senhor. E porta fechada, dizem por aí que Deus não arrebenta, Ele não chuta a porta de ninguém, porque Ele quer ser convidado para entrar. E muitas vezes nós temos fechado a porta. Nós temos fechado a porta para o Senhor na vida da gente. Amados, abramos a porta. Ouçamos o convite do Senhor. Ouçamos o chamado de Deus. E o Senhor diz para você: saia de Ur, vai para Canaã. Saia de Ur, vai para Canaã, porque eu quero fazer de você uma grande nação. Uma grande nação. Amém? Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Deixa o Senhor mover na tua vida. E você verá como Deus agirá. E muitas vezes você não vai entender. Mas lá nos céus um dia você há de chegar diante do Senhor e Ele falará: esses são teus filhos. São teus filhos. Evidentemente que isso não está na Bíblia. É apenas uma conjectura. Estou conjecturando com vocês. Mas há uma probabilidade do Senhor apontar: são teus filhos. Por quê? Porque um dia você plantou a semente. Um dia você plantou a semente. Um dia você saiu de Ur. Um dia você foi para Canaã. E um dia de você foi gerado Isaac. E de Isaac nasceu toda uma posteridade para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Que sejamos assim com o Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Deus, porque sabemos que tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que move, o Deus que trabalha, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que muda a nossa sorte, meu Deus. E nós queremos nessa noite, Pai, mais uma vez fazer um compromisso contigo e declarar que queremos te servir, queremos te adorar, queremos fazer a tua vontade. Faça, portanto, o teu querer na nossa existência, Senhor. Tira-nos de Ur e envia-nos para Canaã, porque nós queremos ser pai de multidões, porque é a tua promessa para aquele que crê. Faça segundo a tua vontade, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 478. Vivos, o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos.